Olá, povo de Deus, a paz do Senhor, que a alegria do Senhor nosso Deus, que a nossa força e poder esteja na vida conjugal e familiar dos parceiros do canal, mas também de todos aqueles que estão a me assistir pela primeira vez. Estamos chegando com o 26º Devocional da Família, e para você que está chegando agora, não está ainda entendendo, deixa eu explicar algo importante. O mês de maio é também chamado mês da família, e nós fazemos parte de uma comissão da família da SEADEMA, e nessa comissão todo ano lança-se o devocional da família. Devocional que traz um tema principal, diferenciado um do outro. No ano de 2024, o seu tema principal é família segundo a vontade de Deus. Porém, diariamente nós trazemos uma temática diferente. Hoje, no 26º Devocional, o tema é a fonte de todas as tentações. Se você que está chegando agora ainda não é inscrito no canal e quer se inscrever para assistir os demais devocionais, você pode fazer a sua inscrição. É um privilégio lhe ter como parceiro. Como o tema ele está baseado em Mateus capítulo 6, verso 13, que diz assim: e não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal. A tentação é real, não é uma teoria, não é algo filosófico. Todos nós, como servo de Deus, somos tentados em toda a área da nossa vida, principalmente na área sexual, na área conjugal também, na área familiar, na área interpessoal, na área pessoal, lá no trabalho, dentro da igreja. Nós passamos diariamente por momentos de tribulação, de dificuldade, de tentação e provação. Tanto a palavra tentação como de provação no grego, ela tem o mesmo significado. E nós observamos na passagem bíblica em Tiago, capítulo 1, verso 13 e 15, que diz assim: ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engoldado pela sua própria concupiscência, depois havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Na verdade, o pecado é tipo uma gestação, é tipo uma mulher que está gestante e espera algum tempo para dar luz ao filho. E quando nós observamos na questão da tentação e da provação, Tiago aqui ele explica: ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado. Por quê? Porque o Deus eterno não pode ser tentado e ele não tenta ninguém. Muitas das vezes nós somos tentados pela nossa própria concupiscência, pelo nosso próprio pecado. Agora, o autor aqui ele diz assim: Jesus, ao orar pedindo ao Pai para nos livrar da tentação, sabia quanto era difícil, mas possível vier essa experiência. Jesus sabia o quanto era difícil passar pelas tentações, pelas provações da vida. E como eu disse antes, em toda a área da nossa vida, nós somos provados, nós somos tentados. Agora também é interessante aqui, essa mesma fora tentado severamente. Por quê? Porque o próprio Deus, o próprio Jesus, quando aqui na terra esteve, em corpo, ele foi tentado também severamente. Lembramos que o Espírito Santo de Deus levou Jesus para o deserto, e no deserto ele foi tentado pelo maligno, mas ele resistiu todas as tentações, e nós também iremos resistir pelo poder de Deus. E o autor coloca aqui algo interessante: o pecado consiste em ceder à tentação. De onde parte a tentação? As tentações têm três origens, e eu queria que você atentasse para isso aqui, o que o autor do devocional coloca. A primeira fonte da tentação é o próprio Satanás. É a primeira fonte da tentação. Desde o princípio da criação, lá no Éden, que ele tentou o primeiro casal, e o primeiro casal desobedeceu a ordem de Deus. Então, a primeira fonte da tentação
é o próprio inimigo, né? Jesus no deserto foi tentado pelo diabo. Precisamos entender e atentarmos a isto, conservando com nossa família sobre esta realidade. Eu preciso conversar com a minha família, eu preciso conversar com a minha esposa, com meus filhos, sobre a realidade de nós sermos provados e sermos tentados, assim como Cristo também foi durante toda a sua trajetória quando aqui esteve na terra. Segunda fonte das tentações é o próprio mundo, e nele estão presentes a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos e a soberba desta vida. Isso nós podemos ver na primeira carta de João, capítulo 2, verso 16, que diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo está aí oferecendo horrores para nós. Daniel, quando esteve prisioneiro em Babilônia, ele passou por uma situação muito ruim, porque tudo aquilo que Babilônia lhe oferecia, era claro que Daniel tinha desejo, mas ele não se deixou levar pelos seus desejos. Diz a palavra de Deus no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 8, se não me falha a memória, ele sentou no seu coração e não se contaminar com aquilo que a cultura babilônica oferecia para ele. Ao contrário, ele continuou servindo Deus, mesmo distante de Jerusalém. Agora é interessante aqui, a concupiscência, a cobiça da carne, são os desejos carnais, desejos sexuais, libidinosos, né? Davi cedeu a essa tentação. Davi viu lá a mulher, em vez de estar na guerra, foi passear no palácio, e ao olhar do palácio, lá do lado de cima, lá no andar de cima, observou lá Betseba, nua, banhando. Com isso, ele cedeu à tentação do adultério. A concupiscência da carne e dos olhos são as vaidades frívolas deste mundo. O desejo pecaminoso de atender os apetites e desejos impuros que chega aos nossos corações por meio dos olhos. Por meio dos olhos vai entrando no nosso coração, na nossa mente, os desejos do pecado. Essa concupiscência está presente na queda em Gênesis capítulo 3, que diz que a mulher viu e achou agradável aos seus olhos e comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por último, a soberba da vida é o pecado da arrogância e do orgulho. É preciso conversar sobre isso em família. É preciso nós estarmos orientando os nossos familiares. É importante saber que existe um inimigo que tenta levar o marido, a esposa, os pais e os filhos a pecarem, afetando a harmonia familiar. Isso nós precisamos comunicar dentro da nossa própria família, que existe um inimigo do casal, existe um inimigo da família chamado Satanás, chamado mundo e chamado concupiscência da carne e dos olhos. É por esses canais que vem a tentação e que muitas das vezes nós podemos ceder. Tem muitas coisas que nós dizemos que é o inimigo, mas muitas delas é por causa da nossa natureza adâmica e pecaminosa. E nós precisamos em Cristo Jesus nos fortalecer na força do seu poder para poder vencer todos os obstáculos. Precisamos conversar em família sobre sexualidade e mostrar que os apetites sexuais são dados por Deus e existe para a satisfação no contexto do casamento entre o homem e a mulher. Todo homem nasce com desejo sexual, a mulher também, desde criança. Agora chega-se o momento em que você vai colocar em prática o desejo sexual através do casamento. E uma vez casado, você precisa também ter cuidado para dominar esse desejo, para não olhar para outra mulher e tentar possuí-la na mente e ao mesmo tempo tentar possuir fisicamente. Daí vindo o adultério e a infidelidade conjugal. Nós precisamos ter domínio próprio em tudo na nossa vida.
dominar o nosso eu, o nosso desejo. O autor do devocional, já no último ponto, ele coloca aqui algo muito importante. Precisamos trabalhar em nossa vida o P e o C. Que para ser feliz, a família não precisa ter tudo o que a sociedade de consumo oferece. A humildade, uma das vidas simples, é do agrado de Deus, em oposição à soberba desta vida e de tudo aquilo que o mundo nos oferece. Eu desejo a todos em Cristo Jesus que o Deus eterno fortaleça o teu relacionamento conjugal e familiar, dando graça e poder para suportar as tentações e as provações pelo poder do nome de Jesus. Até o próximo encontro, se assim Deus nos permitir.